Olá, pessoal! Uma passagem que está muito no meu coração esses dias é aquela onde fala que Adão se escondeu do Senhor logo após a sua queda. E eu estava pensando, meditando durante a semana sobre como que nós temos a tendência de nos afastarmos do Senhor, fugir do Senhor quando nós pecamos, falhamos, caímos. E aí a gente permite que esse sentimento de culpa, de vergonha, tome conta, sabe, de nós e nos afaste da reconciliação. E se talvez você, nesse momento, se sinta dessa forma, querendo se esconder do Senhor por causa do seu pecado, saiba que o Senhor quer falar com você através desse vídeo. Quantas vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu vou melhorar, Senhor, eu vou vencer isso, Senhor, eu vou ficar firme, mas aí passa um tempo, eita, pequei de novo, no mesmo pecado, falhei aqui de novo, e agora, como que eu vou chegar diante de Deus? Como que eu vou pedir Deus perdão pela mesma coisa? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com todo mundo. E aí a gente pensa, eu nem vou me aproximar de Deus, eu nem vou voltar para Deus, porque olha como eu estou, será que Deus me aceita assim? Será que Deus me quer novamente? E a gente começa a pensar que Deus está totalmente irado, pronto para apontar o dedo na nossa cara e desistir de nós. Mas essa não é a verdade. A gente não pega Deus de surpresa. E eu não estou aqui para passar a mão no pecado ou passar a mão na sua cabeça e te dizer continue pecando porque afinal tudo é graça e Deus sempre está ali para te perdoar. Não, mas é para te dizer, faça guerra contra o pecado. Lamente o seu pecado, lute contra ele. Mas se por acaso você cair, saiba que você tem com quem contar. Saiba que não é o fim. Saiba que Deus não desistiu de você. Ao reconhecer as suas imperfeições, os seus pecados, sabe, você não deveria se afastar dele, mas se aproximar dele, se aproximar da cruz, porque é através dela que somos justificados, que somos aceitos diante de Deus. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Quem me livrará? Só Jesus. É por isso que precisamos nos achegar ao nosso Senhor com essa confiança. Senhor, eu não faço nada além de pecar. Não há nada de bom em mim, mas eu sei que o Senhor veio para pessoas como eu, pecadoras. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é gracioso. É porque o seu sangue nos purifica, nos limpa, nos salva, nos cobre. Sabe o que a palavra nos diz? Que Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados e não somente os nossos, mas do mundo inteiro, do mundo todo. Sabe, Jesus nos justifica não apenas daqueles pecados lá atrás, os pecados do seu passado, e nem só os de hoje, mas também os de amanhã. E não somente os seus, mas do mundo inteiro. E isso é para que a gente entenda que o pecado pode ser abundante, mas superabundante é a graça. Maior é a graça. Então eu não sei como você se sente. E não importa como você se sinta. Importa é que Jesus quer te erguer. Importa é que o nosso Deus é um Deus de novos capítulos, de recomeços. Você pode estar caído, mas o Senhor quer te levantar. Sabe o que o Senhor te diz hoje? Eu conheço, eu sei o que você fez semana passada, ou um mês atrás, ou ainda hoje, ou há alguns minutos atrás, mas eu não estou preso no seu momento. Eu não estou preso na sua queda. Eu conheço a sua história. O Senhor, Ele não vê apenas os nossos momentos, ou os nossos momentos de fracasso, Ele vê toda a nossa história. E se Ele não está preso aos nossos pecados, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, por que que nós deveríamos estar presos à culpa, ao pecado? Querido, querida, você precisa confiar no que Jesus fez por você. E sabe por que o Senhor insiste em nós? É porque o Senhor não vê como nós. É porque o Senhor tem pensamentos de bem. É porque o Senhor tem futuro e esperança para nós. Porque Ele sabe que no meio dessas provações em que nós passamos, nós podemos extrair testemunhos para um dia dizer, olha,
eu também estava preso nisso. Eu também achava que era o meu fim. Eu também um dia me sentia assim, mas eu venci. Mas em Cristo eu venci. Olha só, se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. É para que você testemunhe. É para que Ele possa te levantar como um homem, uma mulher de Deus, que também pode, sabe, testemunhar esperança, que pode levantar pessoas, que também pode, sabe, edificar a fé de outros. Então anote isso, o que te define não são as suas quedas, é o que você é em Cristo. E eu quero aproveitar e deixar 2 palavras para você lembrar sempre quando você for tentado, para você vencer as tentações. A palavra de Deus nos diz: Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Às vezes a gente não está conseguindo identificar os escapes de Deus, o escape de Deus na nossa vida. Então, a palavra de Deus nos diz, não sou eu que estou falando, é a palavra. Sabe, você não passa por nenhuma tentação que você não consiga suportar, que você não consiga passar por ela e vencer. Então, comece a observar o que o Senhor está te dizendo. Comece a fugir das tentações, fugir daqueles lugares onde é de risco para você. Então, comece a perceber o escape de Deus. Lembre-se, quando você estiver diante de uma tentação, essa tentação eu consigo suportar. E o Senhor está me dando escape. E vejo o escape de Deus. E segundo, a palavra de Deus nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sabe, viver no pecado ou se submeter à carne, aos nossos desejos e paixões, é viver num jugo de escravidão. E não foi para isso que Jesus nos chamou, não foi para isso que Cristo nos libertou. O pecado, ele sempre vai nos levar a um destino, a morte espiritual, a frieza para com Deus. E sabe, o que Deus tem para nós é vida verdadeira, é vida com Ele, é vida abundante, é vida eterna. Então lembre-se sempre que Jesus te chamou para a liberdade, não é para voltar para o erro, não é para voltar para o pecado, não é para voltar para um jugo de escravidão. Viver em Cristo é ser liberto de todas as prisões. Liberdade é o que Jesus tem para você. Paulo também vai nos dizer que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Aí Paulo também vai dizer: que diremos então? Continuaremos pecando para com que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Talvez você não tenha conseguido vencer o seu pecado porque ainda não entendeu o significado de crucificar os seus desejos, as suas paixões, a sua carne, morrer para si mesmo, negar a si mesmo. Talvez você esteja muito confortável na sua carne. E a gente gosta de estar confortável na carne, mas se nós estamos em Cristo, nós não podemos mais viver conforme as exigências da nossa carne, mas agora em espírito. Isso nos confronta, isso dói na carne, é uma luta diária. Todos os dias a gente vai ter que escolher carne ou espírito. Para quem que eu vou dar atenção? Eu vou buscar o quê? O pecado ou a pureza? E sabe, a graça não aumenta quanto mais você peca, mas ela se revela quanto mais você se arrepende. Quanto mais você luta, se posiciona realmente para vencer. Porque a graça sempre nos capacita a vencer o nosso pecado. A graça sempre nos capacita a mudar. A graça sempre nos atrai a contemplar a beleza de Cristo e não a sujeira do pecado. E sabe, não há outro caminho para viver em espírito, não há outro caminho para você vencer o pecado diariamente. É através das disciplinas espirituais. É orando, é meditando na palavra, é jejuando, é louvando o Senhor, é edificando a sua mente com aquilo que é bom, puro, amável, com aquilo que é do Senhor. Então priorize a oração, medite na palavra. Ler é diferente de meditar. Você pode ler alguma coisa aqui e logo esquecer, mas quando você medita, você está se submetendo àquela leitura.
Você está colocando a sua atenção, você está recebendo, você está analisando, você está refletindo. Então, se nós não orarmos, se nós não conhecermos a palavra de Deus, dificilmente vamos vencer o pecado. Na verdade, não vamos. E para a gente finalizar esse vídeo, a palavra de Deus também nos diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e os abandona encontra misericórdia. Se há algum pecado escondido, não há a bênção de Deus. Mas quando nós agimos com verdade, com transparência, com confissão, aí o Senhor derrama a sua misericórdia. Então a pergunta que Deus te faz hoje é a mesma que ele fez um dia para Adão. Onde está você? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus estava chamando Adão para um diálogo, chamando ele de volta. E sabe, é isso que Deus faz com você hoje. Ele te chama de volta. Não importa quantas vezes caímos, o Senhor sempre está pronto e disponível para nos levantar. Então, sempre há consequências pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Mas a gente sempre pode contar com o perdão de Deus, com o levantar de Deus e com o recomeço. Não se esqueça que Deus tem recomeço para a sua vida. Hoje Ele te chama para um diálogo e para uma nova etapa. Então que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que Deus tenha falado com você. E a gente se vê então na próxima. Um beijo no coração